Fala pessoal, vamos falar então dos jogos que receberam conquistas no dia 6 de abril de 2022 no Retro Achievements. Então o primeiro jogo que temos aqui é o Luke's Delightful Dioramas, uma hack de Super Mario 64, obviamente para o Nintendo 64. E quem fez essa hack foi o Luke Millord. O Luke Millord, ele é um cara conhecido por ter feito a hack Super Mario 74. Uma hack muito famosa que foi lançada em 2011. E é uma hack de nível difícil. E assim, ele até lançou depois uma versão ainda mais difícil. A Super Mario 74 EE Extreme Edition. Ou seja, uma hack já era difícil e ele lançou uma mais difícil ainda, uma versão ainda mais difícil. Bom, mas acontece que esse cara tava meio sumido da cena. Esse lançamento foi em 2011, né? E aí ele tava meio sumido, nunca tinha lançado mais nada de relevante. E aconteceu que ele apareceu agora de novo. Bom, agora na verdade em 2020. No fim de 2020 ele lançou essa hack aqui, que chamou bastante a atenção do pessoal. Que é exatamente a Luke's Delightful Dioramas. Exatamente, no título da hack tá o Lug, porque é o nick dele, né? Então o que seria? Seriam os dioramas deliciosos do Lug. Agora, a gente se pergunta, o que é um diorama, né? Confesso que eu também tinha essa dúvida e pesquisei antes de a gente fazer esse vídeo para poder falar para vocês e eu aprender também. Bom, um diorama, ele é como se fosse uma maquete. Mas ele tem algumas diferenças em relação a uma maquete. Bom, obviamente, como uma maquete, ele também é uma representação tridimensional pequena, né? Mas a diferença é que o diorama ele foca no realismo. Então, ele foca em ser bastante realista, bastante detalhoso. E tem outra coisa também. Uma maquete, geralmente, ela é mais focada em fazer edifícios, estruturas, cidades, talvez. Já um diorama, ele é mais focado em representar eventos que aconteceram. Então, por exemplo, representar uma cena de uma guerra, esse tipo de coisa. Então, até peguei alguns exemplos aqui para mostrar para vocês, ó. Isso aqui é um diorama, é uma representação de uma guerra. Então, tem ali os soldados com os escudos, com as lanças e tal. Vamos dar uma olhada em outro. Ó, também aqui numa época de guerra, tem um navio ali com a bandeira do Reino Unido e tal. Tem um caminhão lá atrás dos paramédicos, parece. Ok, vamos dar mais uma olhadinha em outro. Aqui já não tem essa temática de guerra, mas ó, presta atenção no realismo, né? Uma caminhonete aí meio velha que foi transformada num galinheiro, né? Tem ali os pintinhos ali, a graminha. Então o capricho, olha o nível de capricho, o telhado ali em cima. Mais umzinho aqui. Olha esse me chamou bastante atenção, porque olha a graminha, como é que ela... A árvore, né? O nível de detalhe, olha a escada, até o pó assim cobrindo... a terra assim cobrindo a escada e tal. Esse aí seria um food truck, né? Na verdade um food van, né? Uma van aí que vende hambúrgueres e tal. Bom, vamos ver um último aqui. Olha só esse aqui que legal. Um cenário japonês, né? Mas olha o nível de detalhe na montanha, né? Toda a parte de vegetação, de terra. Muito bacana, né? E ali a pequena estrutura ali conhecida do Japão, né? Bom, ok, aprendemos então o que é um diorama. Então, bom, por que tem então um nome nessa hack? Os dioramas deliciosos do Lug. Não sei se delicioso seria a melhor tradução nesse contexto, mas seriam os dioramas geniais de Lug, os incríveis dioramas de Lug. Então por quê? Exatamente, essa hack ela traz um conceito diferente. Eu até vou fazer diferente hoje no vídeo. Eu já vou trazer o vídeo da gameplay já, antes de falar das conquistas. Olha só. Então o que acontece nessa hack? As fases, elas têm um conceito minimalista. Exatamente como se fosse uma maquete.
um diorama, né? Então observem como, por exemplo, aqui o jogador entrou na fase de gelo e ela é um mapa bem pequenininho, ó. Aqui desse ângulo de cima já deu pra gente ver a fase inteira. Então essa é a pegada do que o Lug, né, o criador da hack, ele quis trazer com essa hack, esse conceito novo aí que ele criou. Até porque ultimamente as hacks de Super Mario 64 estão avançando tanto e os mapas estão ficando cada vez maiores e maiores, né? Os desenvolvedores querendo mostrar toda a capacidade deles em fazer grandes mapas e tal. Então o cara, ele decidiu, ó, vou fazer um negócio diferente, vou pelo outro caminho. Vou fazer uma hack de mapas minimalistas. E exatamente o que ele traz aí pra gente nessa hack. Então, como eu mostrei, a gente já conseguiu ver o mapa inteiro dessa fase de gelo. É basicamente ali uma área de gelo, uma torre ali, montanha, e aí tu vai pegando as estrelas. Vamos dar uma olhadinha em outras fases, um pouco mais pra frente. Então, ó, agora uma outra temática aí, tipo deserto. Então tem aquelas paredes lá, aqueles blocos egípcios. Mas pode ver que o mapa em si é pequeno, né? Aí também é meio que uma torre também. Vamos dar uma olhada em outra fase. Aqui tem uma que também tem o fundo lá, meio parecido daquelas fases do Bowser, né? No Super Mario 64. Mas olha só, são praticamente 4 ou 5 torres só, a fase inteira. Exatamente como eu falei, como se fosse um diorama, uma pequena representação ali, uma coisa minimalista. Então agora ele entrou ali parece ser meio que uma fase bônus dentro de uma daquela anterior que parecia uma do Bowser, mas também pequenininha, olha. Aí ele pegou uma estrela. Ih, rapaz, não vai cair não? Ah, finalmente. Tá certo, vamos dar mais uma olhadinha. Mas acredito que vocês já entenderam o conceito, né? Olha, essa parece ser na praia? Ou seria meio que em formato vulcânico, assim? Parece uma mistura, assim, uma praia, só que meio rosada, né? Vamos dar mais uma olhada aqui, então, mas é isso aí, ó. Aí uma de castelo, talvez meio sombria. Meio spooky, né? Assombrosa. Mas, enfim, também pequena. Bom, parece uma hack bacana, né? Vamos dar uma olhada nas conquistas que... Quem fez as conquistas no Retro Achievements foi um desenvolvedor novo. Foi o Dark Andreas. Ele até é Junior Developer. Então é um cara que está iniciando na criação de conquistas. Então, mas o cara já mandou bem aqui, pelo que eu já estava vendo. Ele fez, obviamente, conquistas de coletar todas as estrelas do jogo. Que, se eu não me engano, eu até tinha visto antes, são 74 estrelas no total. Mas tem mais, ele fez mais. Ele fez conquistas de coletar todas as moedas em cada mapa, né, em cada fase. E ele fez também conquistas de desafios específicos para cada fase. Então, tem lá, essa aqui. Coloque os 3 bebês pinguins juntos em um buraco na fase Chili Pillars. Pule da plataforma voadora diretamente no pond. Como é que traduz pond? Enfim, não sei, deve ser um lugar mais baixo. Mas sem ficar preso no chão. Então dá pra ver que ele elaborou, ele, né, explorou as fases para criar desafios customizados para cada uma. Então tem também ali, ó, alcance a caixa mais alta na fase Parkour Pressure sem destruí-la. Ah não, desculpa, a fase é Shift Show Floor. Parkour Pressure deve ser talvez o nome do submapa, não sei, né? Ficou aí em aberto, mas ele faz também conquistas de coletar todas as vidas. Colete todas as 4 vidas em Organ Oasis. Entre na chaminé e volte em Remnants of a Town. Bacana, dá pra ver que o cara, pra um Junior Dev, o cara, poxa, parece já tá avançado, assim,
Porque esse tipo de conquista, quando ela é customizada para cada mapa, tem que fazer um código diferente para cada uma. E geralmente o pessoal mais preguiçoso, eu diria, ou que quer fazer um negócio mais simples, aproveita e faz assim: ah, não, vou fazer conquista só de pegar as estrelas. Por quê? O código é igual para todos os mapas, né? Então é bem mais fácil de fazer. Mas dá pra ver que esse cara aqui se esforçou bastante. E finalizando aqui a lista de conquistas, ele colocou: colete todas as 3 estrelas em um determinado mapa aqui, Quantum Cube, o lado vermelho. Então, pelo visto, existe esse Quantum Cube em diversas cores: verde, azul, vermelho, laranja, enfim. E cada um tem 3 estrelas. E aí ele fez: colete 3 estrelas sem morrer após tu coletar a primeira, né? Então, pra coletar a primeira, tu pode morrer quantas vezes quiser, mas depois tu coleta a primeira, colete a segunda e a terceira daquela vez, sem morrer. Direto, né? Muito bacana. Tô impressionado pro trabalho de um Junior Dev. O cara mandou muito bem aqui. Mas então, essas são as conquistas aí da Lug's Delightful Dioramas. Bom, vamos pro próximo jogo que foi lançado conquistas? Na verdade não vamos, porque no dia 6 de abril de 2022, este foi o único jogo que recebeu conquistas no Retro Achievements. Então foi essa hack aí de Super Mario 64. O Retro Achievements é assim mesmo. Tem dia que 5, 6 jogos novos não, né? Sempre são jogos retrôs, antigos, mas 5, 6 jogos recebem conquistas que eles ainda não tinham, e de repente no dia seguinte só 2 jogos, e de repente no dia seguinte só um jogo. E talvez vá acontecer até mesmo de ter dias que nenhum jogo receba, embora está cada vez mais raro. Mas o dia que acontecer eu passo aqui e aviso pra vocês, tal, claro. Bom, mas então por hoje é isso, né? Tivemos então aí essa hack. O Lug, muito uma grata surpresa ele ter aparecido depois de tanto tempo fazendo uma hack aí bacana, com um conceito diferente. E é isso, pessoal. Um abraço pra vocês e falou!